Olá, para você que tem acompanhado o Crescer Podcast, para mim é uma alegria estar novamente com você, iniciando aqui uma nova sequência de conversas dentro de uma temática que foi uma série de mensagens que a gente fez aqui na Ibaviva, dominicalmente, por 2 meses e pouquinho, se não me engano. A gente abordou uma série cujo título era Do que nós falamos quando falamos de. E a intenção da nossa série era trazer à tona alguns termos, algumas palavras, algumas ideias que já estão bastante usadas no meio evangélico, principalmente aqui no nosso cenário nacional, e trazendo esses temas à luz, a gente fazer alguns esclarecimentos para a nossa comunidade, do que nós, como liderança espiritual, como pessoas que pensam a teologia, a doutrina da igreja, como que nós nos posicionamos e como nós ensinamos a respeito destes assuntos ou não ensinamos sobre estes assuntos. Então, a motivação da nossa série, como será aqui no nosso podcast, sempre foi uma motivação pastoral. E para ter essas conversas comigo e com você, está aqui um dos pastores da Ibaviva, você já conhece, que é o Caleb Ramos Ribeiro ou Caleb Ribeiro Ramos, né? Pode ser, tanto faz. Ramos Ribeiro, os dois andam sempre juntos. Mas a alegria, Israel, uma alegria estar aqui, participar desse formato aqui, bem diferente, né? Enfim, mas é muito bacana, sobretudo, a gente conversar sobre esse tema. Uhum. Que, como você mesmo falou, ele surge a partir dessa preocupação pastoral, né? Acho que vale a gente destacar que é uma época onde o trânsito religioso é muito comum, né? Uhum. Talvez diferente de outras épocas, onde o cara nascia presbiteriano, nascia batista, nascia metodista e morria metodista, né? Enfim, a gente vive numa época onde essa linha entre as denominações, elas foram sendo cada vez menores, assim, né? Que tem o seu lado bom, acho que tem bons ganhos aí, mas tem um desafio que é essa confluência de doutrinas, entendimentos. Então a gente usa um vocabulário no universo evangélico que é muito parecido nas igrejas, né? Palavras que são comuns em todas as denominações, expressões e conceitos que são comuns, né? No universo evangélico, mas que podem ter, e a gente vê isso na prática, né? Acabam tendo significados completamente diferentes, né? E esse é um choque que a gente começou a perceber nas conversas pastorais, nas conversas de bastidores, assim, na igreja, né, com as pessoas que estavam se achegando à Ibaviva, a necessidade da gente alinhar essa perspectiva de vocabulário, de entendimento, de crença, a partir de temas que são comuns, né? Então, uma alegria poder participar aqui também. É isso mesmo, né? Então vamos pegar esse ponto de frisar isso mais uma vez, sem querer ser repetitivo. A nossa intenção, tanto com a série que nós fizemos dominicalmente aqui na Ibaviva, toda a sequência de devocionais diários que nós fizemos na nossa igreja e também esses podcasts, eles são voltados primeiramente à nossa membresia, as pessoas que estão já na Ibaviva como membros, ou pessoas que estão frequentando a Ibaviva, vendo se é uma comunidade onde vão ficar, permanecer, enfim. Só que isso também é público, né? Isso vai à internet, isso vai para YouTube, isso vai para Spotify, isso vai para diversos lugares. Então, nós não queremos de nenhuma maneira que aquilo que nós estamos fazendo aqui seja recebido pelas pessoas como uma questão apologética. Nós estamos aqui trazendo esses assuntos para fazer a defesa de uma reta doutrina ou coisa do tipo, embora de uma certa forma a gente vai acabar fazendo isso, mas a nossa motivação não é apologética, é pastoral, é o cuidado com a comunidade sobre a qual o Senhor nos colocou como pastores, presbíteros, liderança espiritual dela. Então, uma das razões pelas quais a gente precisa fazer isso até mesmo, que é o cuidado com o rebanho, é a gente não frustrar as pessoas.
pessoas chegarem aqui, né? Isso é muito comum, pessoas chegarem com uma determinada expectativa de que aqui terão o que tem na igreja X ou na igreja de onde ela era, ou aquilo que ela tem consumido na internet, no YouTube, no Instagram, enfim, e esperar que nós façamos as mesmas coisas, ensinemos as mesmas coisas, a gente prometa as mesmas coisas, Sim. né? E a gente precisa esclarecer certas questões, porque não vai funcionar exatamente, às vezes, como essa pessoa deseja, né? Então, a gente aproveita esse espaço para afirmar o nosso compromisso com a palavra de Deus, com aquilo que nós, como igreja, entendemos ser uma doutrina sadia, embora essas questões nem são uma coisa que pega tanto para nós, né? De ficar enfatizando um rótulo teológico, um rótulo doutrinário, a gente não trabalha com isso. Às vezes as pessoas perguntam, né? Vocês são reformados, vocês são liberais, vocês são, né? A gente não usa esses rótulos. Se você quiser saber o que a gente pensa, anda com a gente, ouve as nossas pregações, conversa com a gente, participa das nossas aulas, dos nossos encontros, porque a nossa teologia, a nossa doutrina está presente aí, na nossa vivência comunitária e naquilo que a gente está ensinando o tempo todo nos nossos círculos de ensino, né? Seja ensino direto ou indireto, ali está a nossa doutrina, ali está nosso pensamento, né? Sim. E até legal uma perspectiva da gente trazer aqui, né? Embora isso é bem de bastidores, que o corpo pastoral da Ibaviva, ele tem formações distintas, né? Na caminhada de igreja e na caminhada teológica também, né? Eu acho que isso é muito legal e reforça isso, assim, a gente entende e sabe e reconhece, né, obviamente, que o universo evangélico, o universo protestante, ele tem um leque de temas doutrinários, alguns convergentes, outros divergentes, né? Enfim, algumas tensões teológicas estão aí há séculos, né? E a gente não tem pretensão nenhuma de resolver, né? Mas a maturidade de apresentar como nós cremos e o que nós cremos. Quando a gente faz o processo de membresia, Israel, a gente trabalha muito isso, né? Inclusive, esse é um material que até serve de apoio para a gente no processo de membresia. Olha, nós somos uma igreja batista, nós estamos aqui em Vinhedo, nós temos essa perspectiva, nós temos esse entendimento, e é assim que é a nossa identidade, porque de fato existe esse anseio, né? Quem vem de igreja pentecostal, por exemplo, olha para a gente e fala, nossa, vocês são muito tradicionais, né? Quem vem de igreja mais tradicional, olha e fala, não, vocês são muito avivados, né? Bom, a gente tem uma identidade, um jeito de ser, e é natural que as pessoas venham com as suas expectativas. E essa conversa é uma conversa legal, porque chama a gente para maturidade de olhar temas e ver que existem perspectivas diferentes e nós temos uma perspectiva, um entendimento, né? Isso é interessante. Bom, Caleb, falando em temas, a nossa série começou com do que nós falamos quando falamos de prosperidade, de bênção, de vitória. Naquela pregação, que aliás você que nos assiste e ouve pode acessar pelo nosso canal no YouTube, naquela pregação a gente trouxe um pouco do histórico do surgimento e da consolidação da teologia da prosperidade, né? Então, a nossa intenção nessa primeira conversa ainda não é entrar com os dois pés nesse assunto, a gente vai fazer isso mais para frente, mas talvez esse seja o ambiente, né? Não é apenas um assunto, mas o ambiente geral onde tem florescido o que conhecemos hoje como movimento evangélico no Brasil, inevitavelmente tem os seus pés na teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade, para a gente ser bastante justo na minha avaliação, não sei se você concorda comigo, não é a mesma coisa que igreja neopentecostal. Né? Então, igrejas neopentecostais, tradicionalmente, seguem uma linha teológica que é própria da teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade está presente em igrejas históricas, está presente em orações que crentes de décadas têm feito, né?
maneiras como essas pessoas têm se relacionado com Deus, expectativas, músicas que consomem, livros que leem, perspectivas escatológicas. Então, tudo isso está já fazendo parte da cultura evangélica para muito além de igrejas neopentecostais, pentecostais e neopentecostais. Então, uma justiça histórica aí, né? Nós, quando olhamos para o movimento pentecostal mais antigo, intermediário e o movimento neopentecostal, nós não estamos associando diretamente a teologia da prosperidade, mas a gente está atacando um problema que nós vemos como, aí de fato, um desvio das escrituras, da mensagem do evangelho, e que aí a gente precisa trabalhar nos nossos contextos batistas, presbiterianos, luteranos, né? E assim por diante, né? Quem nunca cantou, né? Se diante de mim não se abrir o mar, eu vou andar por sobre as águas ou coisa do tipo, né? Exatamente. Todo mundo. Né? Bom, podem ter várias explicações, né? Mas eu acho que o universo musical, sem dúvida, potencializou uma lógica, né? Da prosperidade que não está limitada, né? Geralmente a gente atrela só uma questão financeira, né? Mas não está só limitado a isso, né? Mas é legal, esse é um destaque que realmente faz todo sentido, concordo, Israel. Isso está ramificado na consciência do crente, né? Eu lembro que tempos atrás, isso lá no Rio de Janeiro ainda, né? Pastoreando uma igreja tradicional, presbiteriana, era comum que algumas pessoas, quando tinham um problema grave na vida, assim, conjugal, com filhos, etc e tal, eles iam para a Baixada do Rio de Janeiro, né? Onde tem uma concentração muito grande de igrejas mais avivadas, né? Sobretudo aquelas pequenininhas assim, né? Eles iam lá buscar uma oração, um culto de libertação, porque ali tinha uma oração poderosa, né? Eu achava isso muito interessante. Falei, cara, você está aqui, você tem os pastores à disposição, você é ensinado aqui, mas na hora que o bicho pega e que você precisa de uma cura, de uma intervenção de Deus, de uma virada de chave, de andar por sobre as águas, enfim, você vai numa outra comunidade, né? Então, assim, isso tá essa lógica, né? Uma lógica que, como você bem disse, né? Ela tá em todo o ambiente evangélico, né? Não tem mais essa distinção, assim. A música, como você mencionou, a literatura, né? A quantidade de literatura dos grandes nomes, inclusive, estadunidenses da teologia da prosperidade. Isso foi recorde de vendas no Brasil. A gente vê isso muito forte também em programas televisivos e aí hoje em dia a internet, né? Aí a coisa realmente se pulverizou, mas no contexto original, quando a teologia da prosperidade vem ganhando corpo, né? Ela vem com aquela mensagem super positiva, né, de vitória, de triunfo, e sempre a vitória, a prosperidade, traz a conotação financeira. Então, tem a ver com o viver bem, e viver bem numa sociedade ocidental como a nossa é necessariamente ter dinheiro. Então, você ter bens, você ter propriedades, você ter recursos para satisfazer as suas vontades, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. O bem viver no ponto de vista da saúde, então os movimentos de cura divina, isso foram muito fortes, né, em algumas décadas, nesse período de consolidação da teologia da prosperidade no Brasil, e dá para entender o porquê que as pessoas, né, acabam deixando o arroz com feijão do evangelho dentro das comunidades, comprometidas com o ensino da palavra de Deus, sem nenhuma promessa que Jesus não faz, e buscam, no momento do aperto, ambientes onde se promete essas coisas. Porque você está mexendo com desejos do coração humano. Você está mexendo com necessidades que até são genuínas e reais, né? Necessidade de emprego, necessidade de saúde, né? Então, não são coisas tão simples assim, né? Não, pode tossir à vontade, não tem problema não. Aqui é sem corte, tá? Você só me avisa agora. Você tava segurando a tosse, né? Não, fica sossegado, você pode tossir à vontade aí. Então, a gente tem essa vontade humana, né? De viver melhor, de ascender socialmente, de ter saúde, de realizar determinados sonhos
que a nossa própria cultura de consumo vem vendendo para nós, associando a boa vida com status social, com bens, com propriedades, com viagens, com riquezas, com estabilidade econômica, com boa aposentadoria e coisas desse tipo. Mas, Caleb, é interessante como que a gente nem precisaria entrar em muitos detalhes teológicos para desmontar essa ideia, mas é simplesmente comparar o seguinte, né? Por que a vida que nós observamos de pessoas das Escrituras, e a gente nem precisa ir para o Antigo Testamento, a gente pode olhar para a nossa comunidade de fé, Novo Testamento. Jesus, Paulo, Pedro, João, o próprio Jesus com tantas falas dele, né? O filho do homem não tem onde reclinar na cabeça, quer dizer, os animais têm aonde dormir, têm o seu abrigo, têm o seu alimento, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A vida que eles viveram e aonde eles chegaram é um contraste muito grande com a promessa que estas comunidades fazem e que estas pessoas acabam tomando por verdade. Uhum. Mas é necessário dizer, isso não é uma verdade bíblica, isso é um discurso, isso é uma propaganda com N razões e que surgiu de diversas formas, mas isso não é uma verdade das Escrituras, né? Sim, e nem na história da igreja, né? Eu acho que é um olhar interessante também, né? Na Bíblia tá claro, assim, no Antigo e Novo Testamento, Deus, ele é... Sempre quando a gente fala isso, né? Às vezes alguém fala, não, mas você tá dizendo que Deus é contrário à prosperidade, à riqueza? Não, obviamente, Deus é um Deus que é abençoador, é um Deus generoso, é um Deus que coloca no homem condições de promover e construir riquezas, partilhar, enfim. A gente tem homens na Bíblia que foram abençoados, né? De forma generosa, né? Com longevidade, com recursos, né? Mas isso nunca foi um fim em si mesmo. Uhum. E também nenhuma marca principal da caminhada com Deus, né? Você tem outros elementos que a gente é chamado a ver na vida das pessoas que andavam com Deus, que inclusive floresciam a despeito dessas questões. Em cenário de pobreza, em cenário de escassez, em cenário de doença, a fé, a perseverança, a fidelidade. Então são marcas que nós somos chamados a ver e a de fato considerar como evidências da salvação e não aspectos materiais, né? Uhum. Então a Bíblia a gente tem fartamente essa voz contrária a essa lógica de que tudo vai dar certo se você caminha para Jesus. Com Jesus. Aliás, né? Eu acho que é o contrário. Se você caminha com Jesus de forma séria, do ponto de vista humano vai dar tudo errado, assim, no sentido de planos para enriquecer, planos de sucesso, enfim, né? A lógica de um discipulado profundo com Jesus. Jesus disse mesmo, olha, vocês são felizes quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, né? E outra, se vocês estão sendo aplaudidos pelos homens, legal, vocês já receberam a recompensa de vocês, né? Então é sempre um chamado contrário a essa lógica que a gente vê de uma lógica da prosperidade. E não apenas no texto bíblico, mas acho que é legal também, e a gente não se debruça muito nisso, né? Observar a história da igreja, né? Eu sempre acho complicado quando surge uma teologia nova ou um discurso novo que não encontra amparo em 2000 anos de teologia, né? Você fala, cara, tem 2000 anos de história da igreja no mundo inteiro. E isso que você está falando, assim, ninguém viu? É sério mesmo? Assim, os caras que a gente reconhece aí como grandes ícones da teologia, ninguém viu isso? Você está vendo isso agora, né? E é interessante que a história da igreja, né, dos homens que caminharam com Deus, é uma história contrária às lógicas de prosperidade, né? Contrária às lógicas comuns a essa perspectiva de sempre a gente vai ganhar, triunfar, vamos estar sempre bem. Não, cara, pelo contrário, são caras que se deram assim
à exaustão, né? Uhum. E deixaram um testemunho. A partir dessa doação exaustiva, plantaram, semearam frutos que dão até hoje, que a gente colhe até hoje, né? Então, o olhar para o texto bíblico, juntamente com a história da igreja, né, ajuda a gente a ter um parâmetro muito claro de uma perspectiva do que a Bíblia nos ensina, nos orienta acerca desse tema, né? Uhum. Mas eu sei que é comum, Israel, você deve ter ouvido bastante pergunta, quando começa a falar num tema como esse, de vir assim, mas e aquele versículo, né? Mas e aquele texto que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se você pedir, se você for insistente, né? É normal, né? E você deve ter ouvido um monte de perguntas assim. A gente ouviu e um desses casos, né? Quer dizer, quando a pessoa começou a argumentar, e aí eu respondia a interpretação desses textos à luz dos seus contextos, ficava claro para mim que algo que a gente trouxe na nossa pregação naquela ocasião e que se manifestou como verdade na própria mente que formula essa pergunta. Que a teologia da prosperidade não é uma doutrina, ela é uma visão de mundo. Uhum. Então, estes textos já estão sendo interpretados a partir de uma visão de mundo. Então, o Deus quer que você seja rico. Uhum. Deus quer que você tenha somente saúde, Uhum. né? Isso significa que se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, é porque tem alguma coisa errada com Sim. você. É porque você está em pecado, é porque você não está dando dízimo, é coisa assim, né? Porque se você crê em Deus, com certeza você será rico, você terá saúde boa, você terá a família perfeita, sem nenhuma crise, sem nenhum problema, né? Então, esse tipo de mentalidade já faz disso um a priori. Aí, meu amigo, não tem como você debater texto bíblico, porque você está falando a partir de visões de mundo diferentes, né? Então, você tem uma teologia da prosperidade que, para se consolidar, acabou por suplantar uma teologia bíblica e uma visão de mundo proveniente das escrituras, né? Aí, realmente, fica complicado. Mas eu acho que é legal a gente pegar carona nisso, para a gente conversar. Você entrou um pouquinho nesse assunto, eu queria retomar, que é a seguinte: qual que é o problema da riqueza? Né? Porque pode parecer que se você é contra a teologia da prosperidade, então você é contra a riqueza. Sim. Não é ser contra a riqueza. A gente precisa colocar os pingos nos is com Sim. relação a isso também, né? Uma própria visão de mundo bíblica, Caleb, mostra que o universo que Deus criou é um universo de riqueza. Com certeza. De abundância, de fartura, de harmonia. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para a escassez, Sim. Deus não nos criou para a morte. Essas coisas não fazem parte do mundo criado por Deus. Nós experimentamos essas coisas, inclusive a desigualdade, uns muito ricos e muitos tremendamente pobres e miseráveis, por uma questão do pecado ter se introduzido na história. Né? A gente experimenta doença, enfermidade, desemprego e inclusive a morte por causa do pecado e não por causa do desígnio de Deus. Isso tem a ver com uma visão de mundo bíblica. A gente também não pode desconsiderar que o Deus das Escrituras, que nos criou assim, deseja para nós sonhos de bem. Sim. Como ele diz para Jeremias: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Sim. Plano de dar para você um futuro. Esses são planos de Deus. Qual que é o problema? É você entender que os planos de Deus é determinar que todos os seus filhos e filhas serão ricos nos moldes deste mundo. Sim. Serão prósperos de acordo com os índices de prosperidade de uma cultura que não ama e não teme a Deus. Né? Então, qual é o problema de você ser uma pessoa rica, de você ser dono de uma empresa, de você ter muitos funcionários? Absolutamente nenhum, muito pelo contrário. Como você falou, a gente vê Deus, inclusive, creio nisso, concedendo riqueza a algumas pessoas porque sabe na mão de quem está colocando aqueles recursos e sabe o que serão feitos, né? O que será feito daqueles recursos. Né? Nós cremos nisso. Qual que é o problema? É aquilo que a Bíblia nos ensina. O amor ao dinheiro. O amor
a riqueza. É quando a riqueza, o dinheiro, a fama que vem daí, a ostentação dos bens que vem daí, se torna a razão de você existir e usar Deus para realizar esse propósito. Esse é o grande problema, né? Sim, e é até legal fazer o pensamento oposto, né? A gente está falando aqui de prosperidade, essa lógica de que tudo vai dar certo, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ter só saúde, só vitória, né? Como uma perspectiva equivocada, quando é um fim em si mesmo, né? E o oposto também é errado, né? Você achar que a vida tem que ser sofrida no sentido da penitência, né? Isso. Quanto mais eu sofro, mais eu sou piedoso, né? Ou na lógica do voto da pobreza, né? Sim. É como se a pobreza fosse algo que Deus quisesse como um aspecto, padrão de vida, um né? padrão de vida, um aspecto de espiritualidade, né? Uma coisa, são coisas distintas, né? Uma vida simples, né? Isso é uma coisa bacana que a Bíblia instrui a gente. Outra coisa é a pobreza, não tem lógica nenhuma. Deus também não nos criou para isso, né? E é interessante que a perspectiva religiosa, sobretudo essa mais cultural da gente, né? Ela tem também uma carga muito forte dessa penitência, desse sofrimento, né? De que quando parece que assim a gente está sofrendo em alguns aspectos, por exemplo, a negação do prazer da vida, né? Crente por muito tempo não sabia lidar com coisas boas da vida, né? Eram consideradas como pecado, futebol, você vai jogar bola, não, isso te dá alegria, né? O próprio sexo também é trabalhado como uma perspectiva ruim no ambiente religioso, né? Cultural. A gente caiu para um outro oposto, uma negação, né? O que também é errado, né? Então a lógica não é essa, nem o chamado da prosperidade como um fim em si mesmo, e nem também o oposto a isso, que às vezes as pessoas argumentam nesse sentido, então é isso, então a gente tem que ser todo mundo pobre, tem que passar fome, tem que sofrer, tem que ficar doente. Não é esse o propósito de Deus também para nós, e eu concordo com você quando a gente condiciona a nossa mente, e isso é muito sutil. Por isso eu achei legal você pontuar, né, que essa é uma mentalidade que está em todas as denominações. A gente tem, nós históricos, temos a tendência de falar, não, isso são os pentecostais, os neopentecostais. Mas não, pega as músicas que a gente canta e vamos fazer um filtro, né? Elas estão ensinando a gente a cantar mais sobre Deus, sobre Cristo, a obra salvadora, um chamado para servir, um chamado para servir ao próximo, ou são músicas onde a gente está cantando até sobre Deus, sobre a obra salvadora, mas com um olhar para mim, né? Um olhar individualista, né? Assim, qual foi a última vez que a gente cantou uma música do tipo, eu tô aqui, Senhor, eu quero lavar os pés do meu irmão, uso os meus recursos para abençoar a vida do meu próximo, né? Essas músicas estão sumindo. A maioria delas é a tua graça me salvou, me tirou, que são coisas legais, lindíssimas, né? Mas cada vez mais restrita a uma lógica individual, né? A um aspecto individualista. Isso é muito sutil, isso é também uma perspectiva de uma lógica da prosperidade, onde eu estou ganhando em algum sentido, né? É isso mesmo. E é aquilo que a gente falou em uma das mensagens da série, né? A gente acaba por falar coisas que são verdadeiras. O amor de Deus por mim, a graça de Deus por mim, a misericórdia de Deus por mim, os benefícios de Deus por mim, todas essas coisas são verdadeiras. Mas não param por aí, do ponto de vista bíblico. Né? Quer dizer, o amor de Deus que me alcançou é o mesmo amor que está me transformando à imagem do Filho de Deus e que ele não tem o movimento completo, tampouco pode ser plenamente entendido se ele não alcançar o meu próximo através de mim. Né? Então, quer dizer, as falácias, né, elas são bastante sutis nesse ponto, porque elas estão usando a Bíblia, elas estão falando de Deus, elas estão citando versículos bíblicos, elas estão falando de coisas que a gente também fala aqui. E daí a necessidade do nosso ajuste aqui, porque pode parecer que quando nós falamos dessas coisas, você aí esteja recebendo uma frase, uma palavra
com toda uma carga de sentido que vem de um universo, de uma teologia da prosperidade e que não é a mesma carga de sentido que nós atribuímos quando dizemos essas coisas. Sim. Então, este esclarecimento do ponto de vista pastoral é tremendamente necessário para nós. Caleb, a gente precisa encerrar essa nossa primeira conversa. Acho que deu, né? Deu, até porque eu tenho que tossir mais uns 5 minutos. Então a gente vai fazer uma pausa para o Caleb tossir Brincadeira. bastante e daqui a pouco a gente volta, né? Na verdade, em um outro episódio a gente vai voltar apenas dando sequência àquilo que a gente começou a trabalhar aqui. Que Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência e até